Ao buscar seu próprio interesse, o indivíduo frequentemente promove o interesse da sociedade de maneira mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do grande filósofo e economista do século XVIII, Adam Smith. Fique com a gente para mergulhar nesse tema agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Alex Takayama, empresário e profissional de tecnologia. Eu sou Will Marques, músico e analista de dados. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. No episódio de hoje, falaremos sobre o capitalismo, algumas de suas características e como ele afeta a nossa vida. Também comentaremos como os monopólios destroem a ideia do livre mercado. Para evitar que certas empresas monopolizem a sua vida, fique conosco até o final. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na busca pelo lucro. Henrique, conte pra gente um pouquinho das origens do capitalismo. Vamos lá, Taka. É o seguinte, o capitalismo ele remonta, tá, aos séculos XVI e XVIII lá na Europa. Né? Então ele estava ligado inicialmente à questão agrária na Inglaterra, né, porque a questão agrária sempre foi muito forte. E ele foi um substituto do feudalismo, que veio logo em seguida a essa questão. E também as práticas mercantilistas de vários países europeus, né, que eram práticas comerciais que maximizavam as exportações e minimizavam as importações, nesse caso. Né? Aí, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, foi estabelecido o capitalismo como modo de produção dominante. Tá? Mas aí ele acabou trazendo também as mazelas que afetaram duramente os trabalhadores explorados e os consumidores atingidos. Tá? Após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo tornou-se mais regulado, a fim de evitar os vários abusos existentes até então. Eu vejo que o capitalismo ele faz parte da humanidade, né? Da forma como aconteceu a história, foi inevitável que ele surgisse e se tornasse sistema dominante. Certas coisas que acontecem, teve a época que a monarquia ela era obrigatória porque a humanidade começou ali nas tribos, e aí tinha o líder da tribo, esses líderes da tribo foi deixando seus descendentes, e aí chegou num momento que a monarquia se estabeleceu ali em vários lugares, e isso foi inevitável. Então, da mesma forma, eu vejo que o capitalismo ele também se tornou inevitável que ele acontecesse, né? É claro que ele está longe de ser um sistema perfeito, nós vamos falar mais sobre isso nesse episódio, mas eu vejo que ele é parte da evolução dos seres humanos. Um episódio que eu acredito que ele teve seu início, tem o seu meio, e eu acredito que ele vai ter o seu fim também. Muito legal. Acho que muito se fala da sociedade de consumo, né, que nós vivemos atualmente e dos recursos finitos que o nosso planeta tem. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito do que vocês acham a respeito dessa questão, né? Bom, Alex, inicialmente, a gente tem que dizer que o capitalismo sempre foi problemático nas suas relações com os trabalhadores, né? Por que isso? Porque acostumados ao relacionamento senhor-escravo em séculos anteriores, aliás, a gente tem que ter em mente que a maior parte, tá, da história humana baseou-se economicamente em cima da mão de obra escrava. Tá? Infelizmente, ainda vemos, né, que existem mão de obra escrava em vários países, inclusive aqui no Brasil, algumas vezes a gente lê manchetes falando sobre o assunto. Né? Então, a realidade é que os capitalistas jamais souberam tratar os trabalhadores como iguais nas suas relações econômicas. Agora, tem uma questão: como os capitalistas têm um peso nessas relações muito maior que o dos trabalhadores, isso dificilmente leva a relações ganha-ganha entre as partes. Né? Aliás, hoje mesmo eu li na UOL uma reportagem onde um empresário brasileiro se vangloriava de que seus funcionários possuem uma rotina de 80 horas por semana e que também não contrata esquerdistas.
Ora, meu caro, se isso não é exploração de mão de obra, além de preconceito contra a ideologia do funcionário, o que é então? A quem ele está enriquecendo com essa atitude? Os funcionários ou a si mesmo, né? Então, a gente pode perceber que isso funciona de uma determinada maneira, né, que é a seguinte: no século XIX, o economista e filósofo alemão Karl Marx, né, que todo mundo se lembra principalmente dele por ter sido um dos pais da ideologia econômica comunista, né, criou, na verdade não criou, né, ele popularizou e desenvolveu melhor o conceito da mais-valia do trabalho excedente, que era um conceito inicialmente criado pelo reformador social e filósofo irlandês William Thompson, né, que viveu entre o século XVIII e começo do XIX. Mas cabe a Karl Marx, vamos dizer assim, aquilo como nós temos hoje no nosso conceito, a questão dessa mais-valia, né, que, segundo Marx, ela aumenta a riqueza dos donos de capital, que se apropriam de uma grande parte, segundo ele, da riqueza gerada pelo trabalho de seus empregados. Isso significa o quê? Que o trabalhador gera a riqueza, né? Ele gera uma parte que paga seu salário e o restante é a mais-valia que vai para o capitalista. Isso causa tremenda desigualdade social, porque concentra recursos finitos na mão de uma minoria privilegiada, que seriam esses capitalistas, né? Aí a gente tem que levar em consideração que é o seguinte, né? Esclarecendo bem as coisas. Se os recursos são finitos e acumulados estão na mão de uns poucos, a maioria ficará sem eles, não é verdade? Afinal, se eu tenho R$ 100 e esses R$ 100 eles têm que servir para comprar X coisas, e vamos dizer, R$ 20 são usados para fazer essas compras, e os outros R$ 80 estão na minha mão, e os 20 na mão dos funcionários, obviamente que eles têm um poder de compra muito maior, muito menor que o meu, né? Então, como um exemplo, numa reportagem que eu vi no dia 24/7 da AFP, ela cita um estudo, né, que foi apresentado antes da reunião do G20 pela Oxfam, Confederação Britânica de 21 ONGs, né, independentes, cujo foco é o alívio da pobreza global, que diz que o 1% mais rico do mundo aumentou sua fortuna em 42 trilhões de dólares em 10 anos, mas nunca pagou tão poucos impostos. Então, meus caros, realmente a questão do capitalismo, quando atrelado às relações humanas, é bastante preocupante, né? Você não concorda com isso, William? É interessante a gente pensar, né? Nós estamos falando aqui de capitalismo. É difícil falar de capitalismo sem falar os defeitos, né? Então, porque se a gente pegar todos os sistemas de governo, a gente não está defendendo nenhum nem outro aqui, que isso fique bem claro nesse episódio, mas é claro que a gente tem que criticar, tá? Eu sou a favor de sempre criticar quem está no poder, seja o governante ou seja o sistema de governo. Senão a gente não vai para frente, certo? Então, uma coisa que é interessante, né? O capitalismo ele é baseado numa venda. Então, como que o recurso se distribui para a população? Através de uma venda, através da venda, né? Ninguém te dá nada, o governo dá algumas coisas, tanto que muita gente odeia, né, o fato de alguém receber uma bolsa, de alguém receber algum recurso gratuito aí, um alimento gratuito, uma cesta básica, sei lá, tem gente que não gosta que existam pessoas que estejam recebendo coisas de graça por aí. Desde que não sejam eles. Porque quando são eles que recebem, eles adoram, né? Quem que não adora ganhar na loteria ou ganhar um sorteio, alguma coisa, não é verdade? Ou um benefício fiscal. Exatamente. Mas o interessante é que o capitalismo ele se baseia numa venda. Então, nós temos toda uma estrutura social baseada na venda. E olha que coisa louca, né? Ou seja, todo mundo é obrigado a vender para sobreviver. Tá? Isso é uma coisa muito interessante. Tá? Todo mundo tem que ser bom em marketing. Tá? Essa é uma grande verdade. Tá? Você
Por exemplo, o cara é dentista, ele acha que ele estudou odontologia lá durante anos na faculdade e está tudo certo, só que não. Quando ele abre o consultório dele, ele percebe que se ele não fizer marketing, se ele não vender o trabalho dele, não vai entrar nenhum cliente para ele atender. Mesma coisa o psicólogo, ou até um artista mesmo, né? Se a pessoa não aprende a vender, ela não consegue executar o seu trabalho. Isso é uma característica da nossa cultura, tá? Então, se você não aprende a vender seu trabalho, você não vai conseguir prosperar. Aí eu penso, coitado de quem, assim como eu, é tímido, né? Que não tem vergonha de vender. Então, eu morro de vergonha de vender, né? Meu serviço, coisa assim, porque eu sou uma pessoa tímida. E a pessoa que é tímida, ela tem desvantagem, né? Ou seja, ou você arruma alguém que sabe vender para você fazer parceria, ou você vai ter que se virar do jeito que dá, enfim, né? Aí você pensa assim, mas eu sou funcionário CLT, eu não preciso vender nada. Precisa vender sim, porque quando você está procurando emprego, você tem que se vender para o empregador, para o seu futuro contratante. Então você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que saber se vender. Aí você consegue o emprego. Você tem que aprender a se vender para você obter um aumento de salário desse emprego, senão você vai ficar lá 5, 10 anos com o mesmo salário, você não vai receber aumento, né? Outra característica do capitalismo, você tem que estar o tempo todo negociando com o seu empregador melhores condições de trabalho, porque se você ficar quietinho no seu campo, né, o empregador ele vai ver o que é melhor para ele. O William está quieto ali no canto dele, deve estar bom para ele, vou continuar pagando por mês, né? Então é isso, gente, meu cachorro. E o nosso querido Alex, que é um empresário, como enxerga essa questão? Sim, vou colocar aqui um contraponto aqui com relação ao capitalismo. Eu acho que o empregador ele tem um peso que é o peso do risco, né? Então, o empreendedor no geral, ele entra, eu acho que numa parte arriscada do negócio. Então, por exemplo, vou pegar a indústria farmacêutica, né? A indústria dos remédios. Quantos e quantos milhares ou milhões de dólares, às vezes, as empresas ou os empreendedores não precisam ali investir, né, no desenvolvimento de uma droga que vai ser vendida, sim, com lucro, mas muito lá na frente, né? Então, imagina o quanto de risco esses empreendedores ou esses investidores não tomam, podendo, às vezes, tudo dar errado, né? Porque em alguns ramos, esse investimento ele não é tão claro, né? Então, eu vou colocar aqui meio $1 milhão e vou faturar $2 milhões ou $3 milhões, tanto faz. Às vezes a pessoa investe num desenvolvimento, crendo que aquilo é possível, mas no final aquilo se mostra não sendo possível e o empreendedor acaba tomando risco que, por um outro lado, é um risco que o empregado não toma, né? Então, ele está ali trabalhando para o empreendedor, se a droga der certo, não é? Imagina um cientista, talvez, ou a pessoa ali que está tentando desenvolver esse medicamento, que nem nessa situação que eu ilustrei, ela vai estar recebendo o salário dela, né? E quem está tomando risco, então, na realidade, é o empregador. Então, eu acho que são medidas diferentes, né? São pesos diferentes dependendo do ponto que você pega para analisar o capitalismo, né? Então, eu acredito que esses pontos também precisam ficar bem claros quando a gente está analisando essa questão. Diga lá, William. Alex tocou num ponto-chave, a questão do risco. Inclusive, muita gente que é CLT sonha em ter uma empresa um dia, para poder ficar rico e ter mais liberdade também, né? Só que aí você tem que pôr na balança. Será que eu quero continuar ganhando um salário fixo e ter menos risco? Ou será que eu me arrisco a ser um empreendedor capitalista, né? E tenho mais risco, mas eu também tenho a chance de ficar rico ali, né? De ter sucesso no empreendimento, com as minhas ideias e com mais liberdade também. Então, esse fator do risco ele é muito interessante, porque ele pode espantar muita gente, mas ele também acaba atraindo muita gente, né? Porque o que está em jogo, às vezes, é você sair de um trabalho que você não gosta para tentar empreender algo que você gosta mais. A gente vai falar mais para frente do sonho do capitalismo aí e tal, mas o capitalismo, ele proporciona uma liberdade que você, às vezes, não vê tanto em outros regimes também, tá? Tem os dois pesos e duas medidas aí para a gente pensar. Essencialmente, você tem razão no aspecto de que esse risco existe, né? Afinal de contas,
um funcionário ele não vai à falência, um empresário vai à falência, mas um funcionário não fica rico trabalhando, um empresário pode ficar rico. Então é aquilo lá, conforme o risco aumenta, a possibilidade de ganho também aumenta. O que eu particularmente não acho justo é essa discrepância absurda que existe entre os mais ricos e a maioria da população, entende? Então, se você for ver aquilo que eu comentei há pouco a respeito da que aquela Oxfam disse lá no G20, 1% mais rico do mundo aumentou sua fortuna em 42 trilhões de anos, mas nunca pagou tão poucos impostos. Então, peraí. Então aí está havendo algum problema, né? Porque não está havendo equilíbrio nisso daí. O risco ele tem que ser levado em consideração e tem que ser pago, vamos dizer assim. Mas não é justo que só os benefícios fiquem com o capitalista, tá? Nesse sentido, o empresário. E também temos que levar em consideração que existem vários tipos diferentes de empresários, tá? Que, aliás, é uma das coisas que nós vamos estar comentando mais à frente, que é a questão dos monopólios. Só um ponto, então, Henrique. Muita gente faz essa confusão achando que todos os empresários são iguais. E me desculpe, não são. Aliás, os seus interesses são diferentes. Tá? Você falou uma questão aí que tem aquele ponto, né? Que quando o empresário ganha, o lucro é só dele. Mas quando o empresário perde, o prejuízo é da sociedade. Né? Tem esse pensamento aí. Exatamente. Então, como você comentou, nós não estamos aqui para defender nenhum tipo de governo, nenhum sistema econômico melhor que outro. Tá? Eu, particularmente, acho que o comunismo não funciona. Infelizmente, é uma porcaria na minha concepção, mas eu vou dizer o motivo mais adiante. Mas o capitalismo também não funciona. Tá? Então, já que hoje estamos falando de capitalismo e não de socialismo, vamos continuar com a questão. Já comentamos que as suas relações com a mão de obra, ou seja, as relações humanas no trabalho e o capitalismo não se dão muito bem, com uma outra questão que eu diria que chega a ser quase mais gritante ainda, porque abrange a população do planeta como um todo, que é o capitalismo destruidor do meio ambiente e fomentador de guerras. Tá? Então, a tal famosa sociedade de consumo, que maravilha essa sociedade de consumo. Todo mundo pode consumir, todo mundo vai ter dinheiro para gastar, etc. Mas a gente vê que não é bem assim. Né? Se o capitalismo fomenta o consumismo, para que haja uma circulação econômica positiva, com lucros para os capitalistas e emprego para os trabalhadores, né, as práticas de marketing capitalista fazem com que os consumidores queiram cada vez mais bens e serviços, não é verdade? Né? Olha, a China é um exemplo, ela era até pouco tempo atrás, poucos anos, 15 anos atrás, ela não tinha um mercado interno bom. Tá? Então, os chineses lhes faltava um monte de bens de consumo, etc. Né? Hoje já não é mais assim. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, que aquele povo que passava necessidade, tá, também quer bens e serviços, muitos deles desnecessários, iguais aos que o pessoal do primeiro mundo tem. Tá? A fim de transmitir, né, uma falsa sensação de realização a si próprio e aumento de status para os demais indivíduos. Né? Afinal, veja, olha, eu tenho um carro do ano que é uma Ferrari. Meu Deus, eu sou muito melhor que todo mundo. Não é isso. Tá? Agora, voltando a essa questão de correr atrás cada vez mais de mais bens e serviços num ambiente onde os recursos são finitos, tá? O capitalismo se utiliza de algumas ferramentas, né? Como, por exemplo, a questão de estar lançando produtos a toda hora, cada ano, etc. Né? Porque os outros estão ultrapassados de moda, mesmo que os outros estejam ótimos e funcionais,
tá? E a gente acaba descartando indevidamente celulares, acaba descartando televisores, computadores, etc. Um monte de coisa que pode ser usada, que tem ainda uma sobrevida muito grande, que consumiu um monte de recursos, mas que infelizmente foi parar no lixo, porque ou estavam ultrapassados ou entraram numa prática que a indústria adota, que é, sinceramente, na minha opinião, totalmente duvidosa e beira, eu diria que beira a indecência, que é a obsolescência programada, né? Onde os fabricantes desenvolvem os produtos com uma vida útil limitada, de fábrica, o que obriga os computadores a comprarem novos em relativamente pouco tempo. Com isso, mais recursos são despendidos, mais meio ambiente é destruído, tá? Mais ilusão é criada para as pessoas achando que aquilo lá realmente vai fazer a vida delas ser diferente, tá? Então, meu amigo, não é muito fácil isso daí. Eu particularmente acho que o capitalismo é um grande destruidor do meio ambiente e um cerceador do futuro da humanidade. O que você acha disso, William? Deixa o Alex falar Posso primeiro falar? aí. Deixa eu falar eu vou colocar um ponto aqui. Tem um estudo de um professor americano chamado William Nardhaus, acho que é esse o nome dele. Ele fez um estudo muito interessante onde ele mostrou que só 5% do capital gerado por uma inovação tecnológica vai efetivamente para o inovador. E 95% desse estudo, desse benefício gerado do capital, acaba indo para a sociedade através de empregos, né, criação de empresas adjacentes. Esse rapaz, ele não é qualquer um, né, ele é um nome dado a prêmio Nobel. Então, assim, é um estudo bem sério. Eu acredito que existe a gente tem que tentar ver o que poderia estar no lugar, né, do capitalismo, se não fosse o capitalismo. Eu acho que a gente tem, com certeza, algumas relações de trabalho que são problemáticas, eu concordo com essa questão, entre algumas empresas, alguns capitalistas, e que talvez não deem o devido valor para as pessoas, mas, no geral, eu acredito que o capitalismo ele tem um ponto muito forte de possibilitar transição entre classes sociais, assim, então, como a gente pode ver em outros sistemas, por exemplo, sistemas antigos, feudais, por exemplo, era impossível você ascender uma classe social, você era uma determinada classe e ponto final, ou você é o feudalista ou você é o que vai pagar o imposto para usar a terra do feudalista, né? Não tem outra classificação. Então, o capitalismo ele te permite essa transição, você transitar entre esses níveis da sociedade, o que eu acho mais justo, né, do que alguns outros sistemas. E essa questão, então, do benefício, né, que é o benefício gerado, a gente consegue ver, acho que, em vários exemplos da vida cotidiana. Por exemplo, o fato de hoje uma pessoa poder comprar um smartphone, talvez não o mais caro, top de linha, mas ter essa tecnologia acessível, eu acho que acontece muito também graças ao capitalismo, onde a competição entre as empresas faz com que se busque formas de produzir os bens que beneficiam as pessoas de uma maneira geral, cada vez num custo menor. Então, coisas que talvez não aconteceriam, situações que não aconteceriam se não existisse esse ambiente competitivo, né? Esse ambiente onde a motivação é, sim, né, do capitalista e das empresas terem mais lucro, mas de uma determinada forma, isso acaba realmente, eu acredito que beneficiando a sociedade no geral, quando ela traz, então, opções de produtos que ficam disponíveis para que a população adquira de uma maneira geral. Hoje, uma pessoa com um celular
Android ou qualquer outro celular, né, não precisa ser o mais top de linha, ela tem, como a gente falou no episódio do conhecimento, o conhecimento do mundo das mãos, né? Coisa que seria impensável em outros momentos da história. Então, eu vejo o capitalismo assim como um sistema que ele tem diversos benefícios, sim, apesar de ter também algumas fragilidades com relação, principalmente nas relações trabalhistas, mas que para a sociedade traz benefícios de uma maneira geral. William? Eu acho muito bom, eu gosto de muitos aspectos do capitalismo, a gente está falando aqui os podres, mas tem muita coisa que eu gosto muito, nós vivemos nesse sistema, a gente usufrui dele, né? Tem uma questão que é que nem como se fosse um jogo, né? Imagina assim, um sistema de governo, seja capitalismo ou qualquer outro. Se você está ganhando, você gosta do jogo. Só que se você está perdendo, você não gosta do jogo. Lembra quando a gente era criança que tinha aquele chato que era o dono da bola? Quando o time dele começava a perder o jogo, ele pegava a bola e parava de brincar. Então o ser humano tem muito disso, né? Se eu estou ganhando o jogo, para mim tá bom. Então, assim, nós estamos aproveitando, mas as pessoas que não estão aproveitando talvez não estejam gostando. A mesma coisa de outros sistemas aí, né? Com relação a ter os recursos, é maravilhoso. Cada um poder ter recursos a preços acessíveis, né? O Henrique falou muito, aí depois o Henrique, para fechar esse tópico, o Henrique comenta mais um pouquinho aí dessa questão do meio ambiente, porque, assim, cada inovação que a gente faz precisa de recursos naturais para a gente fazer. Então, por exemplo, está todo mundo usando o iPhone 5. Quando eu lanço o iPhone 6, o iPhone 5 vira lixo e agora entrou o 6. E para onde vai esse monte de... Então, esse é um ponto que eu queria falar, que, assim, eu não sou muito a favor do governo ficar regulando as empresas, tudo que as empresas fazem. Eu acho que as empresas têm que ter liberdade para inovar, senão a sociedade não anda para frente. Eu concordo com isso. Mas tem certas coisas, que nem a obsolescência programada ou planejada, não sei qual é o termo correto, é uma coisa que eu senti na pele, porque quando saiu o iPad, eu era louco para ter um iPad. Aí eu comprei o iPad 2, né, na época. E aí, pouco tempo depois, o meu iPad 2 já estava obsoleto, ele não cabia mais, não tinha mais espaço suficiente, eu fui e comprei o iPad 4. Só que eu não vendi o iPad 2, eu continuei com ele. Cara, poucos anos depois, tanto o iPad 2 quanto o iPad 4 já não servia mais para nada, porque o sistema da Apple parou de atualizar, e ele não atualizava mais, né, não conseguia mais instalar aplicativos, e ele não servia para nada. Aí, há um tempo atrás, eu procurei o que fazer com o iPad 2 e o que fazer com o iPad 4. E aí, vários fóruns, ninguém sabia o que fazer. Tinha gente orientando a usar como porta-retrato, ficar passando em foto nele, porque não tinha mais o que fazer. Eu até pensei em instalar um outro sistema operacional, mas você parece que não consegue. Hoje eu tenho 2 tablets show de bola, que, assim, você olha para eles estão bonitos ainda, visualmente eles estão bonitos. Você vê que você mexe lá nos aplicativos, bloco de notas que funciona, ele é rápido pra caramba, ele funciona, tudo funciona, só que não tem mais nenhum aplicativo, eu não consigo mais instalar nada. Essa é a obsolescência programada que eu fui vítima. Na época eu gastei caro nesses iPads, o iPad 1 na época eu paguei 1.000 e pouco, o iPad 2, o iPad 4 eu paguei mais de R$2.000 na época, e é um dinheiro que foi pro lixo. Eu não tenho nem coragem de tentar vender, de fazer nada com eles, porque foi perdido. Então, assim, eu tenho um pouco de raiva da Apple por causa disso, né? Porque eu tenho computadores Windows antigos, eu tenho um computador Windows que eu comprei em 2014, e ele ainda funciona. Eu ainda consigo acessar a internet, ainda consigo fazer. Então, ponto para a Microsoft, ponto positivo para a Microsoft, né? Então, realmente, essa questão, ela irrita muito. Outra coisa que irrita muito também, né? Se você for no mercado hoje comprar uma dúzia de ovos, a caixa vai ter 10 ovos. Se você for comprar 1 litro de iogurte, o iogurte vai ter 800 ml. Olha o que estão fazendo com a gente, né? Os produtos estão diminuindo de tamanho. A caixa de bombom, né? Que eu sempre gostei de comprar uma caixa de bombom. Hoje a caixa de bombom, ela vem 5 bombons, tipo, tá um absurdo. E os preços não foram reduzidos. Então, eles estão reduzindo a quantidade das embalagens, mas não estão reduzindo o preço. Isso é uma forma de enganar o consumidor, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade hoje, nos moldes do capitalismo, premia aquela empresa que consegue enganar o consumidor. Mas tem o Procon que defende o consumidor e tudo mais, mas
existem aquelas entrelinhas, né? Mesmo tendo PROCON, mesmo tendo lei do consumidor, aquela empresa que conseguir explorar o consumidor ao máximo dentro da lei, ela vai ter vantagens, né? Então, de certa forma, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Então, os consumidores, eles estão sendo lesados ano após ano, de certa forma, né? Com essas práticas que a gente já citou aqui. Isso me irrita profundamente, acredito que isso irrita você, consumidor, todo mundo aí, né? Vamos chamar o Celso Russomano aqui para vir defender o consumidor. Não. Nada de Celso Russomano. Vamos nós mesmos nos defender. Então, William, essa é que é a questão, cara. É esse tipo de atitude do capitalismo que eu acho errada, tá? Essa fomentação do consumo chega a tal ponto, justamente para manter o quê? Uma economia capitalista funcionando, tá? Que nós simplesmente acabamos com o meio ambiente. Esses seus 2 iPads, eles consumiram recursos que hoje estão aí, ó, encostados, tá? Não servem para mais nada. Tá? Mas eu aposto que eles, na realidade, servem. O hardware funciona e funciona bem. O problema é que a Apple e outras empresas ao estilo vão criando softwares cada vez mais pesados e situações cada vez mais complexas, de forma a fazer com que esses equipamentos simplesmente se tornem obsoletos. Não é uma questão de obsolescência. Eu, assim como vocês dois, que atuamos na área de sistemas e desenvolvemos sistemas no passado, tá? E vocês ainda continuam desenvolvendo hoje, é uma questão que nós sabemos que existe. Se você programa de uma forma porca, aquilo vai consumir mais recursos, não é verdade? Consequentemente, esses equipamentos, tá? Eles estão obsoletos, por quê? Porque os fabricantes de software, né, no caso aí a Apple, Microsoft, quem quer que seja, fazem os programas de qualquer jeito, falando, não me importa, aumenta o hardware, entende? Que comprem mais hardware. Então não há necessidade de fazer boas práticas de programação. Então, nós sabemos disso, pessoal. Era só olhar certos fontes com os quais nós trabalhamos, onde lá existiam coisas do Arco da Velha e que ainda estavam lá, tá? Só que essas coisas do Arco da Velha faziam aquilo se transformar numa carroça. Maravilha, maravilha. Então vamos consumir cada vez mais. Não tem importância que o app do Itaú tem quase 500 mega e cada vez aumenta mais aquilo lá. Tá? Não, você compra um novo, o Samsung 3200, sei lá. Tá? Não importa, o iPad 44, não interessa, compra. Você paga R$7.000, tá? Para quê? Para que daqui a 2 anos aquilo lá já também não funcione. Olha que maravilha, né? Com isso, pessoal, o que não funciona é a sociedade humana, tá? E o meio ambiente que nós estamos destruindo. Então, é triste, mas isso é um dos fatores do capitalismo. Tá? Outro problema ainda que eu vejo no capitalismo é a questão de que muitas vezes ele é baseado em quê? Na venda de armamentos. Tá? Por que isso? Porque a indústria armamentista é uma das maiores indústrias de países como os Estados Unidos, França, Reino Unido, né? Rússia, entre outros. E, óbvio, isso dá muita mão de obra, isso gera muito retorno em impostos, etc. Tá? E, para isso, eles fomentam guerras, eles promovem guerras. Então, o capitalismo ele é maravilhoso para promover guerras, tá? Justamente para vender esses armamentos e tudo mais, né? De forma a manter a indústria de defesa funcionando. Tá? Além disso, esse tipo de atitude, ela também fomenta o imperialismo e o colonialismo. Tá? Então, essa questão do imperialismo e do colonialismo, vamos pensar nisso. Vamos imaginar como isso funciona. Abusando das fake news, tá? Oligarcas, tá? E aí a gente fala que oligarquia, né? É o governo onde o poder está na mão de poucos, que pertencem à mesma classe social. Então, meus amigos, quando nós dizemos que vivemos numa democracia, nós estamos nos enganando. Na realidade, nós vivemos numa oligarquia, porque o poder não está na mão do povo,
poder está na meia dúzia de pessoas que comandam. Por exemplo, antes da Revolução Cubana, eram os fazendeiros lá em Cuba. Nos Estados Unidos, quem comanda são os industriais. No caso da antiga União Soviética e da China atual, são os membros do Partido Único deles, né? E no caso do Brasil, latifundiários e banqueiros. Então, se eles são oligarcas e detêm o poder, eles conseguem utilizar poderosos lobbies para direcionar as leis e o cumprimento dessas leis, de forma que isso vai beneficiá-los em detrimento de nós, o resto, o povo, entende? Então, essa é que é a questão, né? Mas Os oligarcas... é um problema. Isso seria um problema do capitalismo ou do poder? William ou Henrique? Qualquer um de vocês dois, né? Assim, mas Do pegando o poder, gancho, porque isso com parece certeza o ser poder. um problema do poder, né? Independente do sistema, né? Que eu até chamo de tríade infernal, tá? Que nada mais é que dinheiro, fome e poder, que são capazes de enlouquecer as pessoas, né? Basta a gente ler as notícias diariamente. Eu citei ali aquela questão da monarquia também. Cara, já era essa palhaçada toda há muito tempo atrás. Nós somos os donos aqui dessa terra, dessa região, e todo o povo vai obedecer a gente. É isso. Claro. O que acontece é que agora os reis são aqueles que têm o dinheiro. Exato. Só mudou o bolso. Mas só para vocês verem, né, um exemplo, né, dessa questão. Eu li recentemente que aquele banqueiro Ricardo Lacerda, que é o CEO da BR Partners, ele comentou que a ambição desmedida causou a ruína das americanas. Ô, meu amigo, o que é isso? Nada mais do que ambição. Onde entra isso? Entra em dinheiro, entra em poder. Então, essa tríade infernal, que eu chamo assim, que é dinheiro, fome e poder, né, faz com que se controle os destinos de milhões de pessoas, mas cujo benefício vai única e exclusivamente para aqueles que o adotam, ou seja, os oligarcas. Tá? Então, essa questão torna isso bastante claro. Ou seja, né, se você tem poder, você consegue dinheiro. E é famoso também. Se você tem fama, você consegue dinheiro e também consegue poder. Um exemplo, os influencers. Né? Ele tem fama, ele não começou com nada, ele tinha fama, conseguiu dinheiro, conseguiu poder sobre as pessoas. Né? E se você tem dinheiro, obviamente você tem as outras duas coisas. Você tem poder e pode comprar fama, nada impede isso daí. Tá? Isso até me lembra, desde que guardadas as devidas proporções, aquele caso do gado, né? Que é tocado por um matador ou por uns poucos vaqueiros, entende? Então é uma minoria controlando uma maioria, seja por dinheiro, fama ou poder. Tá? Meus amigos, recursos escassos, essa é a chave. Tá? Recursos escassos é o grande problema no capitalismo. Você não pode dar tudo para todos tendo recursos escassos. É impossível. Tá? Então, aquilo que a gente já falou, né? O que sobra para um foi tirado de outros. Então, tem até um exemplozinho que eu gosto aqui, que é o seguinte. Até 28 de julho de 2022, tem uma estimativa da ONG Global Footprint Network, daquela WWF, que afirmavam que a humanidade havia utilizado em 7 meses, olha só 7 meses, tudo que os ecossistemas podem regenerar no espaço de um ano. Ou seja, seriam necessárias 1,75 terras, ou seja, quase 2 terras, planetas Terra, para suprir de forma sustentável, tá, as necessidades da população do planeta, que hoje está em 8 bilhõezinhos. Tá?
É como se uma família esgotasse tudo que possui em 7 meses. Então, o ano tem 12. E os outros 5, ela ficasse em hibernação, né? Sem comer, sem consumir, inclusive sem respirar. Tá? Então, aí eu pergunto, isso é legal? Vocês acham isso daí coerente? Vocês acham que isso daí é uma coisa coerente que nós estamos fazendo com o planeta? Ainda por Então, com cima, certeza. não tem como, né? Então isso significa o Com quê? certeza. Que as empresas estão ficando com lucro, não digo todas, mas muitas estão ficando com lucro, tá? E estão deixando para nós o passivo ambiental. Tá? Eu tenho outro Na exemplo verdade, bacana. é um problema combinado, né? É um Sim, problema combinado de superpopulação com o consumo exagerado, né? exato. Mas se você tem um sistema como capitalista que fomenta o consumo para poder existir saúde na economia capitalista, você ao mesmo tempo está minando toda essa questão. E tem que pensar que 8 bilhões de pessoas, meu amigo, se você for dar para elas um nível de vida de primeiro mundo, desculpe. Acho que nem que houvessem 10 terras a gente poderia fazer isso daí, né? Então, citando um exemplo de uma coisa que me deixou bastante preocupado, que me surpreendeu bastante, no quesito de passivo ambiental, né? E não vou citar nenhum caso de acidente petrolífero, já que isso daí acabou virando uma coisa comum, né? É uma coisa que me surpreendeu muito. Uma reportagem que eu li que lá no deserto do Atacama, do Chile, tem uma área imensa de roupas fast fashion rejeitadas. Tem até uma imagem tirada por satélite da montanha de roupas rejeitadas lá. E nessa montanha tem roupas usadas e novas, tá? Que não só dá para ser vista do espaço, né? E que são roupas baratas, consideradas descartáveis. E que lá tem novas e usadas. Mas as novas não puderam ser vendidas. Então, o resultado: lixo acumulado pela humanidade. Olha que legal. Né? E para as empresas que não conseguiram vendê-las, um imenso prejuízo, não é verdade? Com mão de obra, materiais, energia, entre outros insumos. Então, tem um cálculo bastante simples. Muitas pessoas no planeta é igual a muito consumo, que é igual a muito lixo, que é um círculo extremamente vicioso, né? E, desculpe, a gente não pode se dar o luxo de desperdiçar os recursos da Terra dessa forma. O que você Eu acha acho disso, Alex? que. Não, eu concordo. Acho que saber utilizar bem os recursos do planeta é algo muito importante. Eu acho que é um lado complexo, eu acho, da sociedade que a gente vive atualmente, mas eu não atribuo esse problema só ao capitalismo em si, né? Eu acho que muitas questões estão relacionadas com a superpopulação e talvez aí existem, né, várias vertentes, né, digamos, de pensamento a respeito, né, de como que a gente poderia tratar essa questão da superpopulação ou não. Mas eu não vejo isso exatamente como uma questão do problema do capitalismo, porque essas mesmas pessoas que criaram essa sujeira ou esse do deserto que você comentou, elas também receberam para trabalhar, né? Tiveram pessoas que receberam para trabalhar e que talvez tiveram suas vidas beneficiadas ali de alguma forma pelo sistema Ou produtivo que trabalho tem ali. escravo, né, que a gente sabe que existe muito mão de obra escrava no mercado têxtil. Existe. Eu concordo que existe realmente, é uma realidade nesse ramo de negócio, mas não é o ideal, né? E nem a regra, acho que no sistema capitalista atual, que as pessoas trabalhem como escravos, né? Acho que toda a sociedade, assim, se você for pegar em números percentuais, eu não tenho esses números agora, mas eles não, assim, o número escravo não é a maioria, né? A maioria das pessoas se encaixam, acho que dentro de uma média ali,
de pessoas assalariadas, né? Obviamente que a gente tem as questões das pessoas desempregadas, enfim, essas que não estão dentro do sistema produtivo, enfim, mas o trabalho escravo, ela é exceção, não é a regra, eu acredito, né? Então, eu acho que existe sim o trabalho escravo ou similar ao escravo, né? Como a gente gosta de falar, que é quando, por exemplo, no ramo têxtil, você falou, as pessoas ganham tão mal, mas elas não têm como sair daquela realidade, então elas estão praticamente presas dentro de um círculo ali que elas não conseguem sair daquela situação, mas eu não acredito que essa seja a maioria das pessoas, né? E eu acho que aí vem a questão da tecnologia, né? Dos avanços tecnológicos que o capitalismo traz, né? E possibilita, né? Que esses avanços aconteçam, onde a gente vai trazendo, então, soluções para a questão da quantidade de lixo que a gente gera, para como aproveitar melhor a produção, os insumos da produção, né, a gente aproveitar melhor os recursos da terra. Sem esse incentivo, por exemplo, em reciclagem, movimenta-se milhões de reais, né, todos os anos com reciclagem. E olha que o Brasil não é um dos países que mais recicla, né? Então, e a gente movimenta muito dinheiro. Imagina se nós fôssemos, né, ou se o mundo inteiro se mobilizasse de uma forma coerente para a reciclagem, né? E reciclagem é uma coisa que nem é algo novo, né? É algo que remete lá para os anos 70, né? Se não me engano, foi quando os principais meios de reciclagem que a gente usa até hoje, se não me engano, eles foram desenvolvidos. Se eu não me engano, é 70. Posso estar errado, mas acho que é isso. Então, eu acho que o avanço tecnológico que provém do avanço capitalista ao mesmo tempo, porque alguém está buscando trazer novidades ali para os processos produtivos e criar coisas novas, também nos possibilitará lidar melhor com todas essas questões ambientais, né, de limpeza de rios, desde limpeza de rios até como fazer uma reciclagem mais coerente, reciclar cada vez mais materiais ou reutilizar melhores na produção. E eu acho que a gente não teria incentivos para fazer nenhum desses tipos de avanços se a gente não tivesse nenhum ganho, né? Pois o Adam Smith mesmo falou que o ser humano ele é egoísta, né? Foi isso que ele quis dizer, eu acho, em algum momento. Ele é ser, de certa forma, egoísta por natureza. Só que quando ele é egoísta, ele acaba nessa sua luta egoísta para conseguir mais para si, ele eventualmente acaba trazendo avanços gerais para a população, né, e para a sociedade. Então eu acredito muito nisso, que o avanço tecnológico propiciado pelo capitalismo traz aos poucos também soluções para esse problema. Senão a gente já estaria também extinto, eu acho, porque a quantidade de lixo que a gente gera realmente é imensa. Eu acho que falta pouco. Pessoal, voltando um pouquinho ali na questão de escravidão, algumas coisas que eu pensei aqui, que é o seguinte: nós estamos falando de capitalismo, que é o tema do nosso episódio de hoje, mas, na verdade, nós estamos falando mesmo de uma pecinha que se chama ser humano, tá? E tem aquele ditado velho que diz que a oportunidade faz o ladrão. E isso se aplica a qualquer pessoa, inclusive aos donos das mega empresas aí, políticos e todo mundo, e a nós também, a todos, né? Então, eu vejo assim, se existisse realmente um mercado totalmente liberado, onde as empresas pudessem fazer o que quisessem e não tivesse lei, como eu disse, a oportunidade faz o ladrão. Com certeza, a escravidão seria ainda o regime que estaria em vigor e todo mundo seria escravo e seria isso, tá? Porque se não existisse nenhum tipo de lei e as empresas, os empresários tivessem total poder, o instinto animal de todo mundo prevaleceria ali. Então, como existe lei, as empresas são obrigadas a se portar dentro da lei. Obviamente, existem esses excessos que o Henrique citou, lobby e uma série de coisas aí. Mas existe uma lei, né? Então, de certa forma, tem que ter um mínimo de intervenção estatal ali para colocar ordem na casa, porque senão a gente viveria numa barbárie aí, numa escravidão ainda vigente. E realmente, mesmo tendo lei anti-escravidão, algumas empresas, volta e meia, têm um escândalo, ainda hoje, 2024,
a gente vê notícia de que foi descoberta uma escravidão sendo utilizada em alguma cadeia produtiva aí. Mais para frente, adiante no episódio, a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar de algumas coisas que estão sendo trabalhadas para melhorar o capitalismo, tá? Então, não é só tacar pedra, não. Existem coisas que estão sendo feitas para melhorar o capitalismo também. Mais para frente a gente vai falar. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora, então, de livre mercado e monopólios. Você quer começar, Henrique? Você que gosta bastante desse assunto como eu? Ah, sim, adoro esse assunto, para falar a verdade. E aí é um gancho para aquilo que o William comentou há pouco a respeito das pessoas, né? Que, na realidade, o problema tanto do capitalismo quanto do socialismo não estão nas ideologias, está exatamente nas pessoas e na forma como os seres humanos agem, tá? A questão do dinheiro, da fama, do poder, da ganância, entende? Da ambição desenfreada e tudo mais. É esse o grande problema. E é aí que se choca com a questão do livre mercado, né? Porque o livre mercado é um sistema econômico no qual os preços dos bens e serviços são determinados pela oferta e pela demanda, que são expressos por vendedores e compradores. Até aí lindo e maravilhoso, né? Tais mercados operam sem a intervenção do governo, no caso do livre mercado, ou qualquer outra autoridade externa. Então, são mercados não regulados, tá? E é aí que reside o problema. Então, vou usar um exemplo bem atual, que é a questão desse mercado de criptomoedas, como no caso o Bitcoin, né? Que é independente dos bancos centrais. Ele é um mercado ainda novo, bastante cheio de riscos e oportunidades, mas que é essencialmente especulativo. Tá? E na questão da especulação, existe um filme que eu gostaria de comentar, que se as pessoas pudessem assistir, assistissem, porque ele ilustra bem essa questão, que é o Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, o Jonah Hill e a Margot Robbie, além de um grande elenco, né? O filme ele é baseado na história real de Jordan Belfort, desde sua ascensão como corretor de valores até sua queda e envolvimento no crime e corrupção com o governo. Então dá para perceber, pessoal, que o Lobo de Wall Street ele tem muito a ver com esse mercado. Ele fala de ações, do mercado de ações, stock market, mas ele tem essencialmente a ver com esse mercado de Bitcoin, de criptomoedas hoje, tá? Que também é um mercado especulativo. Então, isso daí, se não for bem regulado, é um desastre, porque se nós lemos diariamente tem problemas nesse mercado, alguém que foi lesado, roubaram não sei quantos milhões de alguma dessas empresas de criptomoedas, etc. Então, essa é uma questão bem delicada, né? Agora, a questão do monopólio, que segundo o economista americano Irving Fisher, né, é um mercado com ausência de competição, pior ainda, que cria uma situação em que uma pessoa ou empresa específica é o único fornecedor de algo, tá? Isso significa a derrubada do conceito do livre mercado, pois ao ser um único fornecedor, o monopolista dita os preços de forma unilateral, né? Isso daí a gente vê frequentemente em grandes empresas como Apple, Microsoft, né, entre outras, que são investigadas por práticas anticompetitivas, que são típicas dos monopólios. Tá? Então é justo. Fala, tá? Eu tenho um ponto a respeito do monopólio. Assim, acho que existem duas situações. Né? Uma situação onde você acaba se tornando um monopólio, uma empresa acaba monopolizando um setor porque ela é beneficiada de alguma forma, ou porque ela tem uma autorização do governo para explorar aquele determinado segmento, ou ela detém uma patente e ela não, né, só ela pode
desenvolver aquela tecnologia ou aquele produto. E tem um outro tipo de monopólio que eu acho muito interessante de parar para pensar, que é quando o produto é realmente muito melhor, né? Então, um exemplo que eu acho interessante de analisar é o exemplo do Google, né? Hoje a gente tem diversos buscadores na internet, temos o Bing, temos o DuckDuckGo, tem um monte aí na internet, mas por muitos anos o Google foi indiscutivelmente o melhor. E muito se falou de que esse monopólio seria prejudicial para a sociedade, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, quando o monopólio acontece porque o produto realmente é o melhor? Bom, eu acho que no caso você foi bem feliz quando usou o Google como exemplo. O produto deles indiscutivelmente é superior. Outro monopólio que a gente pode ver hoje, e é um monopólio recente, é o da SpaceX, no lançamento de foguetes para satélites e tudo mais. Eles conseguem uma taxa de lançamento que nem ninguém mais no planeta consegue. Então não dá para dizer que o produto deles e a forma de trabalho deles não é realmente a melhor. Sim. Aí eu diria que esse é um monopólio onde a concorrência não foi capaz de realmente fazer frente. Diferente de um monopólio, como é o caso que nós temos, né, aqui no Brasil, na questão da energia elétrica, né, principalmente aqui em São Paulo, a questão da Enel, que é um único fornecedor e nós temos que engolir esses caras, ou da própria Sabesp, né? Então, esses problemas que foram causados pela atuação desses monopólios aqui em São Paulo, da Enel, que levou milhares a ficarem sem luz, tá tendo de arcar com os prejuízos nos seus negócios e na vida pessoal, além de ter causado prejuízos milionários à própria empresa, já que ela sofreu não só danos à sua imagem institucional, como também uma profusão de multas que ela recebeu de órgãos reguladores como o PROCON, etc., tá? Mostra um monopólio nocivo. Tá? É claro, vamos ver como é que a receita de privatização da Sabesp vai se tratar. Mas, nesse sentido, eu acho que o enfoque do mau monopólio é exatamente esse. Quando você é obrigado a recorrer a ele. Então é diferente, por exemplo, de uma empresa que quer lançar um satélite com a SpaceX. Ela pode lançar com outros, só que vai ter que ficar numa fila de espera imensa, etc. Então, quer dizer, paciência, eu tenho que ir com aquele lá. Mesmo assim, tem empresas que decidem lançar com outros, que não lançam com a SpaceX. Maravilha, é uma escolha deles, não tem importância. Agora, me digam, se eu quiser passar a ter energia elétrica de outra empresa que não seja Enel, eu posso? Acho que não, só se você tiver energia... Gente, exatamente o que eu queria falar, tá? Tem dois conceitos aí que eu acho que a gente não pode confundir, tá? Monopólio é uma coisa e líder de mercado é outra coisa. Então, por exemplo, se a gente vê um gráfico de buscadores da internet, aquele market share, e o Google está 95% do mercado dominado, isso não é monopólio. Sabe por que não? Porque eu posso abrir meu navegador e entrar em qualquer outro buscador e usar a qualquer momento. Eu sou livre. Agora, o Henrique falou bem, fornecedor de energia elétrica, por exemplo. Eu posso ter de água? Eu posso ter um outro fornecedor de água? Não posso. Eu sou obrigado a ter um único fornecedor de água, um único fornecedor de energia elétrica. Isso sim é monopólio. O monopólio é quando o consumidor não tem opção. Ele é obrigado a seguir aquela empresa. Se existe uma competição livre e alguém é líder de mercado, como o exemplo do Alex, Google, isso não é monopólio, ele é líder por outros méritos. Mas ninguém é obrigado a fazer busca no Google, entendeu? Então, eu queria colocar esse ponto aí. Muito bem colocado. Mas sim, é um bom ponto, William, mas não é tratado dessa forma pela sociedade. Assim, o ponto de vista que a mídia muitas vezes enfoca em empresas como o Google é de que existe um monopólio, principalmente
pelo fato de que as outras empresas não teriam como alcançar aquele patamar, entendeu? A partir do momento que você atingiu um patamar de excelência num serviço, se tornaria tão desleal que todos os outros competidores estariam impossibilitados de alcançar aquele patamar, entendeu? Por exemplo, no caso do Google, você vai cada vez indexando mais sites, né? E quanto mais informação você tiver, teoricamente, a sua busca vai ficar cada vez melhor. A partir do momento que o Google começou a ter mais usuários, você consegue coletar também, além da informação dos sites, a informação dos usuários. E baseado em quanto mais pessoas estão utilizando, você consegue refinar ainda mais sua busca. Então, a partir desse momento que você tem mais sites, mais pessoas usando, você já não consegue mais criar a possibilidade para o segundo te alcançar, entendeu? É nesse sentido que as pessoas acabam se referindo ao Google quando elas dizem que existe um monopólio, por exemplo, no território das buscas na internet. Com certeza. Então, pessoal, por isso é que eu acho que essa história de livre mercado não passa de uma grande falácia, né? Porque da forma como está, é a forma como a sociedade capitalista acaba fomentando a desigualdade, tá? Não só entre as pessoas, mas também entre as empresas. Então, aí é que eu penso que um mercado regulado é interessante, tá? Porque, do contrário, essas empresas acabam fazendo o que elas bem entendem, tá? Como, no caso, ocorreu recentemente o caso da CrowdStrike, né? Que teve aquele famoso apagão global da internet, e que eles tiveram a pachorra de falar que aquilo foi um bug no mecanismo de controle de qualidade e que isso teria permitido que uma atualização de software de segurança fosse liberado, causando apagão. Ora, meus caros, isso foi extremamente amador por parte de uma empresa que é tão importante para a operação de bancos, aeroportos, hospitais e mais em todo o mundo, né? Então, Com certeza. é uma Eles responsabilidade muito grande. Eles poderiam ter uma forma de distribuir as atualizações de forma fracionada, né? Ali mandando para alguns setores primeiro, para alguns clientes primeiro. Realmente, mandar uma atualização geral, global, assim é muito arriscado. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, você nota que nós estamos correndo um sério risco por estar na mão de certas empresas que detêm muito poder, mas que efetivamente não são responsáveis. Tá? A gente nota, por exemplo, isso daí, lendo também na internet, várias notícias dizendo que chaves Pix foram divulgadas, ou na verdade foram hackeadas, né? Meus amigos, pelo amor de Deus, é uma responsabilidade tão grande. Esse é que é o grande problema que eu acho também no capitalismo. As coisas são lançadas, né, e ninguém pesquisa os danos que isso pode causar. Como, por exemplo, essas indústrias farmacêuticas. Elas lançam, tudo bem, elas fazem aqueles testes exaustivos e muitas vezes o próprio medicamento ele não é aprovado, né, porque não passou naquilo lá. Mas depois de alguns anos de uso contínuo e tudo mais, se descobrem graves danos à saúde, né? Por exemplo, a questão da crise dos opiáceos lá nos Estados Unidos. Meu amigo, sinceramente, aí me parece que o capitalismo ele está usando de meios e subterfúgios para justamente fazer com que as pessoas se viciem e acabem adquirindo medicamentos e bens que não eram interessantes, né? No caso, por exemplo, da Apple, que te vicia em smartphones, é uma coisa. Mas e no caso de uma empresa que te vicia em um opiáceo para controle de dores? Tá? E acaba com a tua vida nisso daí. Não é uma responsabilidade muito grande que eles têm? O que vocês acham disso? Tem um filme ótimo na Netflix com o Chris Evans, né, que é Máfia da Dor. Recomendo que todos assistam, que fala exatamente sobre isso, a crise dos opioides, e uma empresa que fez vista grossa e o produto dela, o medicamento dela não era exatamente aprovado 100%, tinha alguma coisa lá que eu não vou lembrar agora, mas eles divulgavam, eles vendiam como sendo realmente um produto maravilhoso, e a princípio era realmente maravilhoso, ele ajudava as pessoas que tinham câncer
a lidar melhor ali, né, com as dores e tudo mais. Só que com o passar do tempo as pessoas ficavam viciadas, porque ele tinha uma dose um pouco mais forte ali dos princípios ativos, né? E depois assistam um filme lá, mas é exatamente isso que o Henrique falou. Bom, meus amigos. Legal. E quais seriam as nossas saídas, pessoal? O que vocês acham que a gente poderia... Alguma, Exatamente. Não, eu diria que estar na mão do governo não é bom. Não. Estar na mão das empresas não é bom. Não. Qual seria a ideia do livre mercado? Um caminho. A ideia, na minha concepção, do livre mercado é muito boa, mas ela é uma ideia utópica. A mão invisível, né? A mão invisível. Exatamente. Que autorregula, né, toda essa oferta e demanda. A gente vê que essa mão invisível ela é muito tendenciosa. Então, essa que é o grande X da questão, né? E que é um dos grandes problemas do capitalismo. Como melhorá-lo? Já que vimos que nem o capitalismo, nem o socialismo são dois sistemas que realmente funcionam por causa das pessoas, né? Ou seja, as ideologias podem ser maravilhosas, mas as pessoas conseguem acabar com essas ideologias, né? Então, a gente tem que procurar outras saídas, né? Eu penso que existem algumas saídas e que já vêm sendo divulgadas há bastante tempo, como no caso de fortalecer as cooperativas de produtores e consumidores. Isso eu acho que é uma alternativa interessante ao haver a distribuição do poder entre mais atores do mercado. Isso daí ajuda efetivamente a minimizar os estragos que o capitalismo faz com as relações humanas no trabalho e com as relações que ele tem com os consumidores. Então, eu creio que fomentar essas cooperativas é um meio interessante. Também penso que o uso da IA, né, da inteligência artificial e do IoT, Internet of Things, para evitar desperdício e má utilização de recursos, é um auxílio que pode ser muito bem-vindo também. Tá? Outra coisa que aí não entra na questão técnica, mas que é muito discutida ultimamente, é a questão da renda básica universal, que é uma espécie de Bolsa Família, né? Que é paga a todos, sem restrição alguma. E é defendida por pessoas, né, com nomes de peso, como Sam Altman, o CEO da OpenAI, que é dono do ChatGPT, e pelo Elon Musk, da Tesla e da SpaceX. Isso poderia fomentar a economia global, dando acesso à economia de mercado a pessoas que hoje estão completamente fora dele, né? O que você acha disso, Alex? Acho legal demais. Acho que a ideia da renda básica universal, eu sou a favor, não por questão exatamente do capitalismo, mas para conseguir trazer pessoas que estão, acho que, à margem da sociedade hoje, conseguir dar uma chance aí de incluir essa pessoa dentro do sistema capitalista, né? Então, acho que essa renda, com certeza, ela seria muito proveitosa, assim, para... Eu gosto também da ideia da AI que você falou, acho que era uma dos pontos que eu tocaria com relação à utilização da tecnologia, né? No sentido de... mas eu não falaria tanto de inteligência artificial, mas de melhoria dos processos produtivos no geral, né? De a gente utilizar cada vez mais a tecnologia para evitar desperdício, melhoria de processos, eventual reciclagem dos insumos ou dos desperdícios. Eu acho que a gente precisava também ter investimentos e políticas públicas para que fomentassem esses avanços. Acho que isso seria muito interessante. E, pessoal, deixa eu deixar aqui rapidinho, então, a gente já está chegando aí quase no finalzinho do nosso vídeo. Eu vou deixar um recado rápido para quem está nos ouvindo. Se você estiver gostando do episódio, acho que alguém pode gostar também, não deixa de compartilhar, tá? Esse episódio ele vai estar disponível no Spotify, no YouTube, também em outras plataformas. Deixa a sua avaliação lá para a gente. Se você gostou, deixa um joinha, ativa o sininho também,
se você gostou, para você ficar sempre recebendo as notificações de novos vídeos. E deixe também sua ideia, né? Se você tiver ideias de temas, de tópicos que você gostaria que a gente estivesse trazendo, discutindo, todas as ideias vão ser sempre bem-vindas, tá bom, gente? Legal! Ainda acho que para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar, e o nosso capitalismo, ele tem futuro? Então, a gente já está inserido nele, né? Não tem como escapar. A maior parte, né, das nações do mundo são capitalistas. Como que a gente conserta ou arruma essa casa inteira? O que vocês acham disso? Bom, pensando na questão, né, a gente pensa que o capitalismo realmente ele superou o comunismo, né? Afinal, o comunismo, em 1991, caiu na União Soviética, né? E aí, nessa época, se imaginou que o capitalismo, como o único sobrevivente, seria realmente o futuro, né? A China, por sua vez, né, ela implementou, a partir de 78, algumas reformas econômicas que foram liderados por alguns reformistas dentro do Partido Comunista Chinês, algumas pessoas com uma visão mais progressista, que afastaram o país de uma economia socialista planejada e o direcionaram para uma economia de mercado, cada vez mais capitalista, estimulando um crescimento econômico significativo, principalmente com o advento da globalização. Mas, né, para variar, com o aumento cada vez maior do protecionismo econômico nos países que compram da China, o futuro da economia chinesa torna-se incerto, né? Então, a gente percebe que vemos que o capitalismo é tão vulnerável e ineficaz quanto o comunismo, na minha concepção. As ideologias não resolvem os problemas humanos, por melhores que sejam as intenções, né? Eu acho que sempre haverá ganância e individualismo humano que vão impedir o convívio saudável da população como um todo, né? Então, isso é uma coisa que realmente não creio, no fundo, que o capitalismo tenha futuro, não. Eu acho que ele vai ter que ser substituído por outra coisa. O que você acha, William? Olha, pessoal, realmente, do jeito que está hoje, não tem solução. A menos que as coisas mudem, tá? A gente ouve dizer aí, o Henrique citou números parecidos, mas já ouvi dizer várias vezes que se todo cidadão do planeta tivesse o padrão de consumo de um americano médio, precisaria de uns 3 planetas Terras para produzir todos os recursos necessários, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Ou reduz o que a gente consome, ou arruma soluções, enfim. Tem aquele sonho que a gente vê em alguns filmes, algumas histórias, que é um futuro utópico, né? Um futuro onde a humanidade ela conseguiu se adaptar, ela conseguiu achar um equilíbrio, a tecnologia veio para ajudar e todo mundo vive feliz e, enfim, o planeta sobrevive, né? Então, vamos lá, né? Na minha visão, o capitalismo ele só tem futuro se ele se adaptar. E eu vou falar algumas possibilidades para isso acontecer, tá? A primeira possibilidade já está acontecendo com força total, que é o ESG. É uma sigla inglesa, Environment, Social e Governance, né? Que quer dizer meio ambiente, social e governança. Várias empresas já estão adotando essa cultura e ela está se tornando cada vez mais obrigatória no mundo todo, tá? Em todas as empresas de grande porte, praticamente, isso já se torna uma lei, tá? O que é isso? Isso é um conjunto de critérios usados para avaliar a responsabilidade ambiental, o impacto social e as práticas de governança corporativa de uma empresa. O que seria a governança? Né? Se a empresa não está roubando, não está corrupção, uma série de coisas assim, tá? Esses critérios ajudam investidores a considerar a sustentabilidade e o impacto ético de seus investimentos, né? Então, cada vez mais isso está sendo levado em consideração. Então, quem realmente tem dinheiro e vai colocar em uma empresa, essa pessoa está avaliando se a empresa tem o ESG implantado ou não, tá? Outras possibilidades, tá? Então, o ESG, como eu falei, é uma coisa bonita que está acontecendo aí, que está levando o capitalismo para o rumo certo, para um rumo mais sustentável, tanto no social quanto no ambiental, tá? Isso é muito legal. O que mais que a gente tem aí? Economia participativa. O que seria isso? Participação democrática na economia, onde os trabalhadores e consumidores tomam as decisões sobre produção e distribuição, que é bem o que o Henrique falou das cooperativas ali, tá? Economia solidária, cooperação em vez de competição. Então, as empresas e cooperativas seriam autogeridas
com lucros reinvestidos na comunidade. Então, uma parte do ESG já está dentro disso, né? Porque o ESG você pega parte dos lucros das empresas e investe no social e no ambiental. Então, isso já está acontecendo aí, mas a economia solidária seria algo além, aí, um passo adiante disso. Economia de decrescimento, que é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Redução controlada da produção e do consumo para diminuir a pressão sobre os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida. Ou seja, o que o Henrique tem falado aí no nosso episódio todo. Se continuar do jeito que está, vai acabar os recursos naturais e a humanidade está realmente ferrada aí, tá? Então, se for planejado um decrescimento na produção e um decrescimento no consumo, eu, sinceramente, acho bem utópico, né? Como é que isso poderia acontecer? Eu acho que talvez as pessoas só parem de consumir quando o recurso realmente acabar. Se o ser humano conseguir reduzir o seu consumo antes do recurso acabar, aí sim, para mim, é nota 10. O ser humano conseguiu evoluir sua consciência absurdamente. Eu não vejo muito como isso poderia acontecer. E, por fim, economia do bem comum. Sucesso econômico deve ser medido pelo bem-estar coletivo ao invés do lucro individual. Empresas e organizações são avaliadas pelo seu impacto social e ambiental. Tem alguns países aí que tentam colocar acima da economia o seu indicador de felicidade da população e coisas do gênero, tá? E existem algumas coisas nesse sentido. Também é bem utópico, mas o ESG também está envolvido com isso, então, como várias empresas já estão adotando isso, eu acredito que tem aí realmente um lampejo de esperança, tem uma luz no fim do túnel. Eu sou otimista, eu gosto de acreditar que a gente pode conseguir, tá? E se a gente não conseguir... Né? O que vai acontecer? Todo mundo já sabe, né? Tem vários filmes levando a empresa terra à falência. Mad Max, né? Exterminador do Futuro e tantos outros filmes aí que falam do fim da humanidade aí. A gente falou disso no nosso episódio anterior. Se você não assistiu, vá lá na nossa lista de episódios sobre os filmes. Nós temos alguns filmes... Soylent Green, né? Vários outros filmes ali que a gente cita que falam o que vai acontecer com o fim, né, da humanidade. Então, assim, eu sou otimista. Eu acredito que a gente tem que brigar por uma chance, sim. E vocês, pessoal? O que vocês acham? Eu acredito bastante no avanço tecnológico. Acho que o avanço tecnológico é o que vai trazer sustentabilidade para todo esse planeta aqui. Eu diria que realmente o avanço tecnológico foi sempre um motor para revoluções, inclusive revoluções sociais. As revoluções que foram feitas por ideologias, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Russa, etc., isso tudo não resolveu o problema. Nós já vimos, né, que, no fim, tudo degringolou. Mas, em compensação, a Revolução Industrial veio para ficar. Muita gente, infelizmente, foi prejudicada no processo. Mas se hoje nós estamos vivendo neste mundo de 2024 tão interessante, ainda, né, vamos dizer assim, é devido a isso, devido aos avanços da tecnologia. Tá? Então, essa sim tem o poder de efetuar as mudanças que o mundo precisa. Só espero que elas não aconteçam tarde demais. Legal, pessoal. Acho que essas foram as nossas últimas palavras de hoje. Se você gostou do nosso episódio, siga a gente no Instagram, nãocustapensar.podcast. E também nos envie sugestões de assuntos, se vocês gostariam de ver discutidos aqui no canal. A gente vai adorar ler essas sugestões e falar a respeito delas. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. Abraços a todos. Grande abraço, pessoal.